passar para o último momento aqui, que será conduzido pelo Fernando Barcelos e vai falar sobre paradigmas do século XXI. Seja bem-vindo, Fernando. Boa tarde a todos. Nosso tempo aqui é corrido, então a gente vai abrir aqui para fala de 10 a 15 minutos para cada palestrante e depois a gente abre para pergunta rapidinho. A ideia aqui do painel são os paradigmas do século XXI, né? A gente pensar os paradigmas para a cidade, para a sociedade, para o cicloativismo, né? E aí o nome da Renata Falzoni, do André Soares e do Zé Lobo surgiu porque eles pensaram, né, já estão há bastante tempo aí pensando a bicicleta, já vislumbraram a bicicleta como uma possibilidade aí para melhoria das cidades, do trânsito, da sociedade, do clima de um modo geral, né? Então, a gente aqui vou abrir aqui para começar aqui, vai começar o André, que é presidente da UCB, tá? E depois a gente vai passar para a Renata Falzoni, que dispensa a apresentação, né, gente, aí do vai que é legal, e por fim o Zé Lobo da Transporte Ativo, tá bom? Obrigado aí a presença de todos. Bom dia a todo mundo, bem feliz de estar num momento aqui mais descontraído, mas também cumprindo papel, cumprindo função, né? Todo esse conjunto de coisas que a gente faz atuando pela bicicleta, né? E nesta banda dedicada à sociedade civil, né? E comentávamos em alguns momentos também que estamos bastante ativistas, mas às vezes com pouco espaço de discussão e reflexão sobre questões mais amplas e de fundo que compõem o cenário onde a gente atua e, ao mesmo tempo, prospecções para o futuro, né? Em conversas paralelas surgiu até a proposta de começar a investir mais em processo de formação interna de quem trabalha pela bicicleta na sociedade civil, né? E não apenas formação no sentido daquilo que a gente já está mais ou menos cansado de saber, e que muitas vezes nós somos quase que autoridade nas nossas cidades frente aos técnicos públicos, né? Claro, cidades grandes isso é mais complexo, né? Mas cidades menores, muitas vezes a gente sabe muito mais sobre dados, estatísticas, sobre o uso da bicicleta, sobre os seus benefícios e exemplos do exterior, etc., né? Propostas de ação que podem ser feitas, né, tanto como campanhas, como também para implementar a bicicleta no dia a dia, né? Mas, às vezes, nos falta um pouco de inserir a bicicleta no mundo com toda a sua articulação social, né? E não pensar apenas a bicicleta pela bicicleta, né? Não a bicicleta como um fim, mas como a bicicleta como um meio. Daí, para pensar sobre isso, você tem que pensar, refletir sobre os outros âmbitos ou dimensões, né, da nossa vida social. Eu tenho mesmo 10 minutos? 10 minutos. Então, com essa provocação, acho que vai bastante nesse sentido. Fico muito feliz e agradeço o Fernando. Peço desculpa por não ter estado no painel com ele ontem, uma pesquisa que a gente está coordenando junto, mas teve um choquezinho de horários, né? Eu queria falar um pouquinho assim, sobre aquilo que está acontecendo hoje no cenário nacional e mundial, que nos afeta aqui, né, de qualquer forma, né, sobre a reação a este cenário mundial, né, e talvez alinhavar alguma coisa sobre como é que a bicicleta entra nisso tudo, né? Veja só, pensando assim, aproveitando até a provocação que o Fernando fez na interna para a gente, né, sobre assim, meio que uma brifada, né, da falação, né, os nossos paradigmas que a gente está vivendo hoje tem muito em relação com a comunicação, né? Coisas que nós mesmos, alguns de Barba Branca, estão vivenciando uma fase diferente, enquanto que tem gerações que já estão crescendo nessa nova fase da informação e da comunicação, dominada pela internet, né? Ou permitida pela internet, né? Mas também se pode falar dominada também porque são grupos e existem formas de controle do que tramita ou não tramita, para quem chega, para quem não chega, as informações
informações que são vinculadas através da internet. Principalmente quando se fala em relação a redes sociais, né, que pelos algoritmos, pelas chaves, isso divide os gostos, né, e acaba formando bolhas de opinião que não dialogam entre si, né, e ainda com a questão bastante grave de coleta de informações para conhecimento e traçar perfil da humanidade como um todo, né? Já estamos nesse ponto, né, da possibilidade de traçar perfis e tendências da humanidade como um todo, e daí, né, a aplicação de ferramentas para influenciar na opinião e na tomada de decisões por essa humanidade, né? Ao mesmo tempo, também a internet, né, para se conseguirmos fazer, ela tem essa possibilidade de nos dar a capacidade de formação de redes próprias sem depender, né, de intermediários, né? E isso facilita a comunicação entre as redes já existentes, associações, por exemplo, né, ou grupos temáticos, né, tendências políticas, né? Entretanto, também essa comunicação que existe entre nós, da nossa bolha, digamos assim, a externa, fica bastante debilitado, porque ou passa pelo filtro dos algoritmos, ou passa pelo filtro, né, do latifúndio da imprensa, né? Nesse sentido, a gente tem pouca capacidade de formação de opinião, né? E os ciclistas, apesar de tudo, né, só têm essa capacidade de formação de opinião, não é por dois motivos. Um é porque a bicicleta é algo que é irrefutável, né, a sua vantagem, os seus benefícios, e daí, né, na comparação assim, com o absurdo do modelo atual que é implantado, e também pela falência do modelo, né? Ou seja, não cabe mais carro na rua, né? Os índices de acidentalidade, etc., vão subindo, né? E como tem um grupo organizado que coloca a bicicleta como uma das possibilidades para esse caos, né? Então a gente consegue penetrar um pouquinho mais assim, né? Mas não digamos, não é tranquilo que isso acontece assim, porque existe bastante força de filtragem sobre aquilo que a gente consegue influenciar ou não, né? E daí, às vezes, a gente pode cair um pouco na armadilha de pensar apenas do ponto de vista da comunicação, e utilizando estratégias de marketing que são utilizadas para promover um outro tipo de sociedade que não é a sociedade que a gente quer, né? A sociedade que a gente quer, ou pelo menos que eu quero, eu acho que muitos dos que estão aqui, né, pelo conhecimento, pelas redes que a gente compõe, né, não é uma sociedade em que as coisas são medidas pelo seu valor de compra, né, e sim pelo seu valor de uso, mas com finalidade comunitária e não para o bem-estar individual. Então, isso sobre comunicação, né, mas também a comunicação, ela não é assim, desta forma, apenas por, sei lá, um arranjo espontâneo, né? Ela é assim porque é controlada por grupos econômicos, porque ela própria já é uma grande força econômica, né? Grandes conglomerados de comunicação, sejam digitais, sejam mesmo tradicionais, são sempre as maiores fortunas, né? E com a capacidade de eleger e parlamentos inteiros, às vezes, mas também, sem dúvida, as cabeças dos poderes executivos, né? E daí a gente entra então na esfera do capital, né? Ou na esfera do poder econômico, que tanto domina a comunicação, como eu estava falando, como, né, o restante da nossa vida cotidiana, né? Então, aquilo que até há pouco tempo falávamos no contexto de imperialismo, depois mudamos para o conceito de globalização, mas ainda a dinâmica ainda é a mesma, né? Temos assim uma geopolítica bastante grande de forças, que interferem no poder das nações, que concentram riqueza nessas nações e facilitam a concentração de riquezas também no interior de cada uma dessas nações. Então, vai dando ali dentro assim, né, uma disparidade de poder bastante grande, né? E daí, com isso, também aumento de concentração de renda, né, um aumento cada vez maior exponencial do saque à natureza, né, destruição dos recursos naturais, né, para supérfluos e descartáveis, né, e a descaracterização e a desmobilização das classes, né, das identificações de classe no sentido de contraposição, ou mesmo que não seja contraposição, mas pelo menos de identidade, né, da relação de quem produz riqueza, de quem trabalha, de quem faz as coisas que as pessoas usam, né, e quem efetivamente usa essas coisas, né?
Então, o capital não é uma força neutra, como se a gente fosse pensar que tudo acontece na sociedade apenas por mau gerenciamento, ou então por falta de consciência das pessoas, né? Ou então porque não estudaram suficientemente economia, ou Adam Smith, ou Karl Marx, etc. E tal, né? As coisas acontecem na sociedade e mantêm essas forças porque, né, existe o poder preponderante, né, dos conglomerados, das corporações de capital. Né? E daí, depois disso, a gente entra, assim, né, atualmente, também afetando o âmbito do cicloativismo, né, que são as novas políticas identitárias, né, e a ampliação ou criação, reflexão, né, de novos âmbitos de direitos, né, que há pouco tempo talvez não estavam de uma forma tão marcada assim na sociedade, né, mas a gente sempre trabalhou no âmbito de direitos trabalhistas, depois tivemos um boom bastante grande dos direitos naturais, né, com o advento do movimento ecologista, que agora assim, está num refluxo, enfim, decadência ou descrença, não sabemos como definir isso, né? E agora a gente vê assim, algumas identidades se afirmando e querendo, né, finalmente, ou sempre quiseram, né, mas finalmente conquistando, não só no seu âmbito, na sua categoria específica, um aumento de consciência, mas como dialogar com a sociedade, né? Então, enfim, não somente mais um diálogo dos negros entre os negros, né, ou de outras etnias ou outras raças entre si, né, mas fazer essa identidade chegar a outras pessoas, né, aliás, a outras categorias de movimentos sociais e reflexão da sociedade. E daí esbarra aqui na gente, né? Assim, ontem tivemos aqui um depoimento de que, né, mulheres afirmaram que tornaram-se ou reconheceram-se enquanto feministas depois de entrar ou fazer parte, de estar atuando para a bicicleta, né, ou no cicloativismo, né? Então, isso significa que este âmbito que nós vivemos hoje do cicloativismo, ou enfim, esta categoria dos movimentos sociais, ela não está fechada em si mesma sobre o seu objetivo, mas já está permeável, então, às reivindicações de outros direitos, e consegue não somente internalizar isso, colocar, às vezes, de forma pobre, né, como também ressaltado, né, sob a forma de cotas, né, mas, né, de contínua afirmação, né? E essas experiências que vão sendo executadas de afirmação e de cotização, né, vão se espalhando, vão servindo de exemplos para outras esferas, né? Enfim, se estamos aqui no movimento nacional, nós podemos ser assistidos por outras esferas e ser levados para casa, digamos assim, né? Né, amarrando tudo isso, veja só, mesmo a gente sabendo que é um pouco limitado a gente lutar, né, pela bicicleta, apenas pela bicicleta, né, mas, né, por outro lado, é aquilo que eu, no âmbito da minha vida pessoal, consigo me dedicar, né, dentro do grande âmbito das mudanças sociais, das transformações sociais. Hoje, eu consigo atuar pela transformação social na bicicleta. Eu não consigo pegar ao mesmo tempo o ecologismo, não consigo o movimento comunitário, né? Mesmo sendo solidário, né? Não consigo participar de atividades do movimento negro, etc. E tal, né? Mas essa preocupação que a gente tem com a bicicletinha, de repente, isso tudo começa a perder sentido se a gente está preocupado em não deixar os militares voltar ao poder, né? Porque toda essa nossa luta, todo esse avanço, ele pode ser, de uma hora para outra, ser solapado, né? Porque, para começar, assim, os militares não têm poder, inclusive o próprio associativismo deixa de existir essa possibilidade, né? Criação de ONGs, associação, Congresso Nacional de Bicicleta, né? Que tem alguns que desfilam com camisa de foice e martelo, por aqui, o escrito Marighella nas costas, e não vai ser possível, né, da gente fazer, né? Então, enfim, tentando amarrar isso tudo, já indo nos meus 12 minutos, né, a reflexão que eu faço é, bem, esses paradigmas que estão sendo colocados, né, pela sociedade, né, muitas vezes não são os paradigmas que nós escolhemos, e a gente não tem um poder de influência tão grande assim, quando a gente está apenas focado, né, no nosso
ramo de atuação específico, né? Sei lá, se eu fosse pensar assim, o que nós temos de grande ganho mesmo nos últimos tempos, que tem a possibilidade de promover uma efetiva transformação social, porque o que a gente precisa é uma efetiva transformação social, e não apenas pintar o mundo de vermelho para a gente passear de bicicleta em cima, né? É ampliar a rede de relações com a sociedade civil, né? E construir aí uma proposta de mudança, de alteração, assim, que seja verdadeiramente a construção da igualdade. Obrigado.